vida humana, ela tem uma característica que a gente observa, que é uma espécie assim de um caldeirão de ilusões. E nós fizemos o curso intermissivo e a gente chega aqui na vida humana e são essas multiplicidades de opções, de ideias, né, de comportamentos que muitas vezes acabam se tornando comportamentos padrão, comportamentos rotina na vida de uma pessoa. E aquela lucidez, aquele bem-estar, aquele padrão profundo de homeostase fica esquecido lá no curso intermissivo. Então, o que a gente observa muitas vezes no universo da CCCI e nas pessoas com curso intermissivo? É uma cognição avançada, né? Uma capacidade de pensar e de intelectualmente estudar um assunto, mas a aplicação e a autopercepção daquela realidade se tornar ausente na pessoa. Então, surge um gap, um buraco, que é o conhecimento teórico da vivência, da percepção, do sentimento daquilo que se está estudando. Isso é uma coisa muito comum. E nós trabalhamos, o tema de pesquisa da higiene consciencial é justamente a pedra angular, o ponto principal que nós queremos trabalhar é estimular a pessoa a perceber uma condição de homeostase íntima, para ela ter essa homeostase como referencial. Então a ideia é que ela descubra dentro dela a vivência do bem-estar real, do bem-estar profundo. Tá? Então isso vem antes da interassistência. A ideia é a pessoa qualificar essa homeostase pessoal, essa homeostase dela própria, para ela poder fazer um nível de assistência mais profícuo, um nível de assistência mais avançado. Porque o que a gente percebe? Que a assistência ela não depende só da ideia. A assistência precisa de energia, a assistência precisa de ectoplasma, a assistência precisa que a pessoa esteja com as energias up-to-date com ela própria, né? E só a cognição propriamente até pode ajudar, mas o desenvolvimento parapsíquico, o desenvolvimento energético se torna prioritário. Então, dentro da higiene consciencial, tem o assunto que é o padrão homeostático de referência, que é essa homeostase, esse ortopensene, né, essa condição de harmonia íntima, profunda, real, que a pessoa identifica dentro dela como uma referência, um referencial para ela. E essa seria então a pedra angular da higiene consciencial. É tão importante esse assunto que pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Por quê? Muitas vezes ela vem numa rotina de padrões que são padrões nosográficos, imperceptíveis, né? Ansiedade, agressividade, culpabilidade, vitimização, né? São padrões comuns na sociedade. E esses padrões acabam sendo incorporados em função de um holopensene familiar, um holopensene mesológico, e enfim, a pessoa quando se vê, ela está com ideias, com formas de manifestação nosográfica. O padrão homeostático de referência é como se fosse um resgate da consciência dentro dela. Ela consegue identificar isso, ela faz isso por ela própria. O entendimento disso, junto com a equipe extrafísica, com os amparadores, permitem que a pessoa, então, tenha um lapso, um momento de maior expansão da sua lucidez e da sua homeostase. E esse caldeirão de ilusões, de valores, de distorções que é a vida humana, de maneira geral, começa a ser destrinchado, começa a ser deslindado, começa a ser depurado, né, em prol de uma manifestação mais homeostática, de uma manifestação mais harmônica e menos doente, né? Então esse é um dos pontos principais da higiene consciencial. Uma outra questão muito importante dentro da higiene consciencial é as temáticas da psicologia cognitiva, que é abordada pelo professor Rui Bueno,
Uma delas, que é muito trabalhada no curso, é os esquemas, o estudo dos esquemas, a identificação dos esquemas disfuncionais. O professor Rui comenta muito sobre os retroesquemas, os esquemas de outras existências e que vêm, né, na paragenética da pessoa, e às vezes aquela percepção de vitimização, por exemplo, de culpabilidade por algo que ela não sabe o que foi, mas ela se sente culpada, isso vem já de outras existências, né? Isso precisa ser identificado, precisa ser colocado na cognição para, enfim, ser superado. E outros assuntos importantes que nós estudamos dentro da higiene consciencial é a questão das técnicas de higiene consciencial. O que fazer para a pessoa melhorar, o que fazer para a pessoa se sentir bem, verdadeiramente bem, né? E alguma das técnicas que a gente trabalha, por exemplo, a técnica da imobilidade física vígio em série. Nós temos um corpo e muitas vezes não sabemos lidar com o próprio corpo, né? Uma coisa mais ansiosa, uma ansiedade latente, né? A pessoa não consegue ficar parada, né? Projetos sempre futuros, sempre para ontem, e a hora que ela começa a fazer um programa de mobilidades física vígio, né, isso começa a ser decantado e ela aprende a dominar o corpo. Outras técnicas que a gente trabalha também é a técnica do estado vibracional em série. Então você não faz um laboratório, você faz vários laboratórios do estado vibracional. E aí o que a gente começa a perceber? Que pela higiene consciencial a pessoa começa a ficar mais persistente, né, com compreensão, porque persistência sem compreensão é teimosia, né? Mas então é uma persistência com compreensão. Ela sabe por que ela está persistente, perseverando naquela técnica, naquele propósito. Então essa persistência é uma característica, né, da consciência mais homeostática, que já identificou a trilha, já identificou o caminho que ela quer seguir em prol do processo evolutivo mais avançado. Então acaba as desistências, os descontinuismos, né? As tarefas pessoais são assumidas de uma forma mais compromissada, mais responsável, junto com a equipe extrafísica, com os amparadores. Isso tudo cria uma condição para a consciência de mais perenidade. Ela se torna uma consciência mais perene, mais constante. Esse percentual de confiança dos amparadores começa a aumentar. Ela vai se tornando mais confiável a equipe aos olhos da equipe extrafísica. Então, esse assunto da higiene consciencial é um assunto para ser muito debatido, extremamente importante para quem quer estudar a consciência, e fica o convite, né, para vocês participarem dos cursos, das atividades de higiene consciencial que ocorrem na CCCI.